Alguns anos atrás eu comecei a sentir uma leve dor. Eu era adolescente e eu fui ignorando aquela dor. Começou num dia e aí estava bem, brinquei com os amigos e tudo mais. No outro dia a dor foi se intensificando um pouquinho mais e aí eu fui levando, vamos ver como é que vai ser isso aqui. Daqui a pouco sara, comecei a beber água, tomei algum remédio lá, falei com um, falei com o outro. E no sábado à noite, o que é que eu fiz? Eu fui na casa da Andréia, que eu tinha que dar umas bitoquinhas nela. Eu fui lá, fui namorar, e eu fui lá e tal. Só que na hora de vir embora, a dor já estava apertando um pouquinho mais, e aí eu peguei uma carona, chegando, ainda tive que pular o muro de casa, pulei com toda dificuldade, com dor. No domingo pela manhã, eu já estava muito mal. Para resumir a história, eu quase morri, porque aquela dor era um apendicite que estourou e eu quase morri por causa dessa dor. E é por isso que toda vez que alguém chega e fala, eu estou com dor assim do lado, eu estou com uma dor aqui ou ali, eu já fico preocupado, porque essa dor já me causou muita preocupação, quase que eu morri por causa dela. Mas eu fico pensando assim, quais são as dores que nos tornaram insensíveis no mundo? Ou quais dores já não nos incomodam mais? É uma grande pergunta. Acontece que a gente vai vivendo nossas vidas e vamos vencendo algumas batalhas, a gente vai progredindo, vai crescendo e vai vencendo desafios, tentações, provas, inimigos, e vamos nos tornando mais fortes, e aquelas coisas se tornam fáceis para nós. Por exemplo, eu não me preocupo se os nossos diamantes, os irmãos 60 a mais, vão para a balada. Eu não me preocupo, porque eles já venceram isso. Nossos diamantes não vão para a balada, eles não estão preocupados com isso, já passaram por essa fase, de curtir, já viram que isso aí não leva ninguém a lugar nenhum, porque eu sei que eles já venceram isso, eu sei que eles já superaram essa batalha. Mas os problemas da vida não são únicos nem exclusivos. Os desafios que nós enfrentamos não são somente nossos. Não é só a gente que sofre certas dores, não é só a gente que sofre com certos problemas. Eles estão em toda parte. Problemas, dores, lutas estão em todo lugar. Por quê? Porque nós vivemos num mundo quebrado. É um mundo bonito, mas é um mundo contaminado. Um mundo que foi corrompido, ferido. Da mesma forma, nós temos pessoas incríveis, mas que também sofrem por causa do mal que há no mundo. E há sofrimento em toda parte, há dificuldade em toda parte, há dor da pessoa que está esperando por um atendimento médico numa fila, há a dor da pessoa que carrega a água no sol de meio-dia para levar para casa para beber água potável. Há a dor de famílias que estão sofrendo, se desintegrando, passando por todo tipo de dificuldade. São tantas as dores, tantas. Algumas nós conhecemos, outras nem sabemos, mas há muitas outras que nós ignoramos. Quantas dores, quantos problemas nós deixamos de lado, meus amigos e irmãos. Às vezes uma dor, ela só se torna importante quando nós a sofremos. Às vezes um problema só vai se tornar urgente quando se torna nosso problema. E como nós podemos nos tornar sensíveis? Como restaurar a nossa sensibilidade diante das dores do mundo? E aí que entra a história desse grande homem chamado Neemias, que você pode ler junto comigo parte dela, esse início. Neemias
capítulo 1. Se você abrir a sua Bíblia no meio, você voltar um pouquinho, você vai encontrar Neemias, capítulo 1. Eu quero ler todo esse capítulo, tão pequenininho, rapidinho. Diz assim: essas são as memórias de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no 20º ano do reinado do rei Artaxerxes, eu estava na fortaleza de Suzã. Anani, um dos meus irmãos, veio me visitar com alguns homens que haviam chegado de Judá. Perguntei-lhes a respeito dos judeus que haviam regressado do cativeiro e da sua situação em Jerusalém. Eles responderam: as coisas não vão bem para os que regressaram à província de Judá. Eles estão passando por dificuldades e humilhações. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas destruídas pelo fogo. Quando ouvi isso, sentei-me e chorei. Durante alguns dias lamentei, jejuei e orei ao Deus dos céus. Então disse: ó Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a tua aliança de amor leal para com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Ouve a minha oração, olha do alto e vê que oro noite e dia por teu povo Israel. Confesso que temos pecado contra ti. Sim, minha própria família e eu temos pecado terrivelmente contra ti. Não temos obedecido aos teus mandamentos, decretos, estatutos que nos deste por meio do teu servo Moisés. Por favor, lembra-te do que disseste a teu servo Moisés. Se forem infiéis, eu os dispersarei, mas se viverem de acordo com os meus mandamentos, então, mesmo que estejam exilados nos confins da terra, eu os reunirei e os trarei de volta ao lugar que escolhi para estabelecer meu nome. O povo que tu resgataste com grande poder e com a tua forte mão é teu servo. Ó Senhor, ouve a nossa oração, ouve a oração desse teu servo, as orações dos teus servos que se agradam em te honrar. Peço que me concedas êxito hoje e que o rei me seja favorável. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Neemias era um judeu. Ele sabia que o povo judeu era o povo escolhido por Deus para ser bênção para todas as famílias da terra. O povo judeu foi escolhido por Deus, família de Abraão, para que a bênção chegasse a todos os povos. Nesse mundo quebrado, a bênção de Deus para consertar o mundo viria por essa família, o povo judeu. E sem dúvida alguma, ele sabia que tanto ele quanto o seu povo estavam longe dessa missão de ser bênção para as nações. O povo de Israel, o povo judeu, estava longe da missão porque estava em sofrimento, longe da missão porque estava em humilhação. Mas Neemias estava longe da missão exatamente pelo oposto. Ele estava confortável, ele tinha um bom emprego, ele tinha conforto e privilégio. Duas realidades provocaram o mesmo problema. A miséria, a humilhação afastou o povo judeu da missão. O sucesso, o conforto, o êxito afastou Neemias também da sua missão. A gente vê que eles estavam longe do propósito de Deus. Havia uma barreira entre eles e aquilo que Deus tinha determinado como propósito para a vida deles. Aqui a gente precisa dar um passo para trás e ver que há uma dificuldade em responder, não somente por causa dos problemas que nós temos, mas também por causa do sucesso que muitas das vezes alcançamos. Mas um dia tudo muda. Um dia Neemias ouve a respeito do seu povo. Ele pergunta: ei, como estão? Como o povo de Deus, o povo escolhido, está lá em Jerusalém? Como esse povo que foi escolhido por Deus para ser luz das nações, para ser bênção para todos os povos, está trabalhando? O que eles estão fazendo?
E eu acho incrível essa pergunta, porque Neemias tira o foco da sua rotina, tira o foco da sua vida, tira o foco das coisas que ele estava fazendo e que eram importantes naquele momento, e coloca essa atenção no seu povo. E quando ele ouviu, ele chora. Quando ele ouve, começa a chorar. E eu vejo, meus irmãos, que a dor do povo judeu nunca teria chegado até Neemias. Mas no momento em que Neemias desce o nível para chegar até onde o povo estava, quando ele desce ao nível da dor para sofrer com eles, ele percebe que havia algo errado. Ele percebe que havia algo que ele precisava fazer. Ele percebe essa dor, ele sente essa dor. Ele não fica parado aonde ele está, mas ele desce, e ele sente, e ele sofre. E eu vejo, irmãos, que essa dor não é apenas a dor de um povo, mas é a dor de um Deus que ama todas as nações da terra, um Deus que está trabalhando pela restauração de todas as coisas. É a dor de um Deus que escolheu Abraão, escolheu Isaac, escolheu Jacó, escolheu Neemias, escolheu a mim e a você, igreja de Jesus, para iluminar o mundo. Um Deus que não desistiu da sua criação, pelo contrário. Essa missão não pode ser esquecida. Quando Neemias percebe isso, quando ele conhece a dor do seu povo, Neemias diz: eu quero participar dessa missão. Eu quero participar, porque a missão de Deus se tornou a sua própria missão. Quando Neemias ouve que o povo estava sofrendo, ele diz: eu preciso fazer algo. E atente-se para isso que eu vou lhe dizer agora, porque é muito importante. Cada um de nós tem uma missão, antes mesmo de saber qual o nosso papel nela. Existe uma missão. Eu sei que há muita coisa a fazer, e eu sei que a gente não sabe o que fazer. O que eu vou fazer? Talvez começar chorando, começar lamentando. Vale a pena chorar por essa missão, vale a pena orar, vale a pena sofrer, porque é isso que Neemias faz. Ele se apresenta para Deus, e ele diz: Deus, eu não sei o que fazer na sua missão, mas eu não quero ser parte do problema. Eu não quero ser parte do problema, eu não quero compactuar com o erro. Sabe, o povo estava naquela situação, Neemias estava exilado numa terra distante, justamente porque o povo de Deus se esqueceu da missão que havia recebido. Eles abandonaram o propósito de Deus, eles foram buscar os seus próprios interesses, e é por isso que eles se afastaram de Deus e da sua missão, e se perderam, e se corromperam, e foram destruídos, exatamente porque se afastaram do propósito que deveriam cumprir. A Bíblia tem um nome específico para isso: pecado. É se afastar do propósito, se afastar do plano. Mas eu vejo que Neemias nos ensina essa poderosa lição. Ele desce não somente ao nível da dor, Neemias está disposto a descer a um nível ainda mais profundo, que é o nível da culpa. Ele assume a responsabilidade, ele diz: Senhor, nós pecamos. E então ele se arrepende. Tornar-se sensível não somente às dores do mundo, mas entender que essas dores também são alvo da ação de Deus e consequência do nosso pecado. Neemias se arrepende, ele volta atrás,
E o arrependimento é algo tão poderoso, ele é a única maneira que nós temos de retornar para a missão, independente do quão distante a gente tenha ido, independente do quanto a gente tenha se afastado, ainda há tempo para retornar. E é isso que nós aprendemos com Neemias, por um motivo muito simples: nós não recebemos uma missão para a vida, nós recebemos a vida para uma missão. Isso muda tudo. Jesus nos salvou, e Ele não nos deu simplesmente uma vida e disse: cumpra essa missão. Não. Ele disse: toma a minha vida e cumpra a minha missão. E se nós não vivermos por esse propósito, por esse plano, não vai valer a pena. E aqui nós chegamos a uma pergunta inevitável: por que a gente deve se importar? Por que eu devo me importar com as dores? Por que eu devo me importar com a missão, com o propósito de Deus? Porque nós trabalhamos duro, nós investimos a nossa vida para alcançar segurança e conforto. Alguns problemas do mundo nunca vão nos alcançar, irmãos, e dê graças a Deus por isso. Dê graças a Deus porque algumas coisas nunca vão chegar até você. A gente se esforça para ter a casa dos sonhos, a gente se esforça para dar a melhor educação para os filhos, nos esforçamos e buscamos a Deus para que a nossa vida esteja alinhada. Eu sei disso, a gente pede a Deus para resolver nossos conflitos, para nos abençoar, a gente faz de tudo para garantir a nossa segurança. Eu sei, isso é nobre. Trabalhe quanto você puder, dê duro mesmo, seja rico, prospere, seja uma bênção, não há problema nenhum com isso, mas não faça do seu meio de vida a sua missão de vida. Todas essas coisas que nos permitem alcançar algum conforto são apenas um meio de vida e não uma missão de vida. A nossa missão é para algo muito maior. A nossa missão é resolver as dores do mundo, e não apenas os sintomas, com um cuidado, com uma atenção, com uma oração. Nosso chamado, a nossa missão é resolver a causa desse problema, que é exatamente a inimizade com Deus, o afastamento de Deus. Essa é a missão que Deus está empreendendo agora. Ele está reconciliando o mundo consigo, e Ele está iluminando cada vida com a sua presença, em comunhão com os homens. Queridos, como que a gente pode se importar? Como que a gente pode dar esse passo? Como que eu posso fazer da dor do próximo a minha dor também? Nós precisamos seguir o exemplo de Neemias. Neemias estava disposto a descer. Você precisa estar disposto a descer ao nível da dor do outro, porque foi exatamente isso que Jesus fez. Jesus, mesmo sendo igual a Deus, sendo o Deus Filho, cheio de glória e majestade, não se apegou a isso, mas Ele se esvaziou, tomou a forma de servo, se humilhou até a morte, e morte de cruz. Ele veio ao mundo. Nós também precisamos seguir esse exemplo. Mas há um detalhe: esse mundo não precisa de outro Salvador. Só Jesus é o suficiente, só Jesus pode fazer isso. Mas a gente precisa tomar a nossa cruz e seguir os passos de Jesus, para resolver, para trazer o máximo de cura possível para as dores do mundo.
basta que a gente entregue a nossa vida ao Senhor e ao seu propósito. Qual dor vai fazer a gente descer? Qual dor vai nos levar a esse caminho de humildade? Se não for começar pela dor do próximo, eu desafio você, pense na dor de Jesus, que morreu por nossos pecados. Essa é a nossa principal motivação. E Ele fez isso para que aquele mesmo chamado que Abraão recebeu, de ser luz para as nações, pudesse alcançar a cada um de nós, para que a missão de Deus dada a Abraão, a missão de Deus dada a tantos homens no passado, também fosse a nossa missão hoje, igreja, ser luz. Irmãos, seja luz, seja luz. Aquilo que nós podemos fazer é cumprir essa missão, porque não há outra missão e nenhuma outra missão importa. Seja luz para essa cidade, anuncie, proclame, abençoe a vida de alguém. E eu preciso hoje lançar esse desafio a você em nome de Jesus, pelo poder de Jesus e na autoridade de Jesus. Nós estamos começando um novo ano. Hoje é dia 7 de janeiro, mas o ano não vai começar, algo novo não vai se iniciar em nossas vidas, se nós não abraçarmos a missão de Deus, porque é na missão que a bênção de Deus vem, é na missão que a gente vive em novidade de vida. E eu desafio você a abraçar essa missão de ser luz, de orar por alguém, que no dia 31 de janeiro, ou 31 de dezembro, estará aqui com a gente, para encerrar esse ano e dizendo, eu vou viver a minha vida para Jesus. Uma pessoa, 31 de dezembro, é a nossa missão, uma pessoa de cada vez. Não se preocupe com 10, não se preocupe com uma família, não se preocupe com uma multidão, se preocupe com uma pessoa. Ela é a sua missão. Esse é o seu desafio, de orar por essa pessoa e dizer, Senhor, eu apresento essa pessoa diante do Senhor, para que o Senhor a salve, a transforme, para que o Senhor cure, restaure, em nome de Jesus. Essa é a nossa missão. Esse é o nosso chamado, esse é o nosso desafio. O que nós vemos quando olhamos para a cidade? Quantas dores. Eu sei que Deus, quando olha para a cidade de Marabá, Ele vê uma cidade restaurada, Ele vê uma cidade iluminada, porque Ele tem uma igreja aqui, amém? Porque Ele tem a mim e a você. Agora eu desafio você a olhar essa cidade com os olhos de Deus, a perceber que vale a pena abraçar essa missão, para que a gente veja a visão de Deus se tornando real em cada vida. Eu desafio você a ficar de pé junto comigo para que a gente ore, porque essa missão é maior do que nós. Mas aqui está o exercício de fé. Veja uma cidade salva, restaurada. Veja uma cidade onde você é um instrumento para levar a luz de Deus. Essa é a missão de Deus, essa é a nossa missão. Não importa a fase da vida que você está, não importa o problema que esteja enfrentando, não importa há quanto tempo você começou a seguir Jesus, essa vida só faz sentido se nós abraçarmos a missão de Deus. Pai, nós oramos e pedimos que o nosso coração volte a ser sensível a essa missão. Oramos e pedimos para que sejamos despertados. Há tantos lugares em trevas, há tantas vidas na escuridão, e nós vamos lá levar a Tua luz, nós vamos lá alcançar esses corações, anunciar, manifestar, nós vamos pregar a respeito de Jesus, da salvação. Senhor, não nos deixe tornar insensíveis, não nos deixe que tudo aquilo que nós
alcançamos se torne um obstáculo para a nossa missão. Não deixe, Senhor, que nenhuma das coisas das quais sentimos falta se torne obstáculo para a missão, porque ela é mais importante do que qualquer outra coisa. Vale a pena, Senhor, seguir, vale a pena renunciar, vale a pena dedicar tudo para ver o plano, o propósito do Senhor se realizando em nossa cidade. Ó Deus bendito, dá-nos esse privilégio de participar da sua missão. Dá-nos esse privilégio, Senhor, de recebermos poder no Espírito para cumpri-la, para fazer acontecer, a fim de que o seu nome seja glorificado. Senhor, nós apresentamos essa pessoa que o Senhor colocou em nosso coração para orar. O Senhor ama tanto essa pessoa, o Senhor quer transformá-la, o Senhor quer provocar uma verdadeira transformação nesse coração. Nós cremos, o Senhor a ama mais do que nós podemos imaginar, e nós estamos dispostos a clamar, a orar, a começar, ó Deus, vendo essa pessoa, dia 31 de dezembro, aqui com a gente, celebrando, vivendo nova vida, vivendo essa missão junto conosco. Pai, nós desde já oramos e pedimos, torna isso real, alcança essa vida, alcança esse coração, nós lutaremos por ela, nós batalharemos, cada um de nós vai militar, vai orar, vai clamar, vai chorar, porque não queremos ver, ó Deus, essa pessoa destruída, prostrada, ó Deus, amarrada em vícios, em paixões, amarrada, ó Deus, em tantas coisas destrutivas. Nós queremos e vemos a liberdade do Senhor agindo para a glória do seu nome, pelo poder que há no nome de Jesus. É por isso que nós estamos aqui. Não nos deixe perder a missão, não nos deixe esquecer do porquê vivemos, e é para ti. Oramos no nome de Jesus. Amém. Amém.